Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e vamos para mais um vídeo do nosso curso de introdução ao Laravel 11, que começou aí com CRUD, né? Com Laravel 11 e acabou se tornando aí uma introdução. Então vou acessar aqui a página aqui do curso, né? E o último vídeo que nós colocamos foi essa parte 19, né? Que nós criamos um componente form card do Vue.js para reaproveitar aí o formulário. Nesse vídeo nós vamos estar melhorando aqui a tela inicial, né? Essa é a tela inicial atual e nós vamos deixar ela assim, né? Com uma aparência melhor, tá? Então esse vai ser um vídeo para a gente finalizar aqui esse curso aqui de introdução ao Laravel 11, tá? Então vamos lá, aqui eu estou com o projeto já carregado no VS Code. Eu vou primeiramente executar aqui, carregar um terminal, né? Lembrando que eu estou utilizando o terminal aqui, é o Git Bash, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, o Git Bash, ele está definido como default, ou padrão, né? Então ele já traz aqui para mim o branch, né? Que está ativo, tá ok? Lembrando que se você estiver utilizando outro terminal, como por exemplo o CMD, o Command Prompt do Windows, para você saber qual branch que está ativo, você vai ter que digitar git branch e dar Enter, e aí ele mostra aqui os branches que você tem e qual que está ativo, tá ok? Eu recomendo aí vocês também utilizarem o Git Bash, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou criar uma outra branch para a gente estar fazendo essas alterações. Finalizando, né, testando, tiver tudo ok, a gente vai fazer um merge dessa branch para a branch main, tá? Então, estou na branch main, eu vou criar uma outra branch. Então, vai ser git checkout -b tela inicial. Vai ser esse o nome da branch. Então pode ver que ele criou a branch e já deixou ela ativa, tá? Então eu vou abrir aqui a página inicial, que é a que carrega aqui na raiz do nosso projeto, né? Nosso sistema. Vamos lá em routes, só para a gente confirmar aqui, ó. Então aqui a gente pode ver aqui, deixa eu dar um zoom. Então aqui, ó, essa é a tela inicial, tá? Ele carrega, então, uma view chamada Welcome, que é o padrão aqui do Laravel. Eu vou manter esse mesmo nome e vou modificar, então, essa view, tá? Então, vou abrir aqui a view. Vou lá abrir welcome.blade. Então, fui lá em Resources, Views, e abri aqui a welcome.blade, tá? O que nós vamos tirar daqui? Eu vou tirar isso daqui, ó. Só vou deixar, então, essa... Aqui tá buscando o layout, né? Que é esse daqui, ó. Então, lá, Resource, Views, Layouts, é o app-blade. Então, esse é o layout que nós estamos utilizando. E aqui eu vou manter, então, essa div aqui, nessa section content, chamada com a classe, né? Uma div com a classe container, tá? Deixa eu só fazer a indentação certa aqui. Vamos salvar. Então, voltando aqui para o nosso terminal, vou executar o servidor de desenvolvimento do Laravel. PHP artisan serve. Então, vamos atualizar aqui nossa página. Beleza, já não tem mais o link, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aquela página lá, ela é dividida em duas colunas, tá? Então, nós vamos começar aqui criando uma outra div dentro dessa div com a classe container. E essa daqui, eu vou inserir as divs que vai ser responsáveis pelas colunas, tá ok? Então, essa daqui eu vou colocar as classes aqui do Bootstrap. Para você saber qual que é a versão do Bootstrap, só ir lá no package.json e a gente vê aqui, ó, a versão do nosso Bootstrap é a 5.2.3. Se você quiser carregar a página do Bootstrap, ó,
Vou carregar aqui o Bootstrap e vou selecionar a versão que eu estou utilizando, ó, a 5.2.3. Então aqui tem vários exemplos, né, que você pode estar utilizando aqui, tá? Então voltando lá, já vimos a versão do Bootstrap. Então estamos utilizando as classes aqui do Bootstrap, tá? Então aqui nessa div nós vamos incluir, eu primeiro vou incluir as classes, depois eu explico uma a uma, tá ok? Vou incluir essa classe row, depois essa daqui de alinhamento, itens center, justify content center e G-4. Então aqui, essa classe row, ela cria uma linha do grid no Bootstrap, tá? Essa classe aqui, align itens center, ela centraliza verticalmente os itens da linha. Então, tudo que tiver aqui dentro dessa div vai ficar centralizado verticalmente, tá ok? Essa daqui, a Justify Content Center, ela centraliza horizontalmente, tá? O conteúdo que tiver aqui dentro dessa div. E essa G-4 adiciona espaçamento entre as colunas, tá ok? Então, beleza. Agora nós vamos incluir mais uma div aqui, ó. Então, div. E nessa daqui, que vai ser a nossa primeira coluna, eu vou colocar essa classe aqui, ó. Class lg-7. Dentro dela, eu vou criar uma outra div. E nessa div, eu vou incluir outras classes. Então, eu vou incluir aqui mb-4. E aqui dentro dela, eu vou colocar um elemento chamado span. Dentro desse elemento, eu vou definir também algumas classes, que vai ser a bad, test bg, -bg, -primary, mb-3. E aqui nós vamos colocar um texto, gestão de colaboradores. Então aqui na linha de baixo vou colocar um H1, que é o título 1. Também vou definir algumas classes nela. Vai ser a display 6, fw, semi-bold, mb-3. E aqui eu vou digitar sistema de colaboradores. E aqui embaixo vamos adicionar um parágrafo. E aqui também vai ter classe lead, test muted e mb0. E aqui a gente vai incluir um texto. Cadastre, consulte, edite e acompanhe os dados dos colaboradores em um único lugar. Salvar. Então agora vamos lá, explicando aqui, ó, essa col-lg-7, em telas grandes, essa coluna ocupa 7 partes do grid, tá? O total do grid, se a gente vir aqui no Bootstrap e procurar aqui por grid, o total dele são 12. Deixa eu ver onde que explica aqui, ó. Aqui, ó. Então, o total são 12 colunas, tá? E aí você vai dividindo, utilizando quantas partes você quer, tá? Até dar um total de 12 para que ele caiba ali numa única linha, tá ok? Então, voltando aqui. Então, esse col-lg-7, como eu falei, em telas grandes, né? O LG aqui significa que são telas grandes. Ele vai ocupar 7 partes do grid, que são 12, né? Esse MB4, ele está definindo aqui
a margem inferior dessa div com 4, tá? Um espaçamento em pixel. Agora eu não sei exatamente quantos pixels dá, tá? Aí você vai ajustando. Se eu não me engano, eu acho que é de 0 a 6, tá? Que você configura aqui a margem. 0 você tira toda a margem e 1, 2, 3, 4 e 5, cada um deles ele vai adicionando uma quantidade de pixel, né? Na margem aí. No caso, MB, margem bottom, traço 4. Estou definindo então a margem inferior dessa div aqui, tá ok? Já aqui no span, nessa classe bad e junto com a teste BG primário, ele cria uma etiqueta visual azul, tá bom? O display 6, ele deixa o título maior. A classe FW semi-bold, ele aplica uma fonte com peso intermediário, tipo um negrito, né, intermediário. O lead, ele destaca o parágrafo como um texto introdutório, tá? E o teste muted, ele deixa o texto com uma cor mais suave, tá? Então aqui, esse MB3, MB0, né, como nós falamos, refere-se à margem inferior. Tá? Vamos ver como é que ficou isso daqui. Vou salvar e vamos atualizar a página aqui. Ó. Então aqui, ele está centralizado porque, por enquanto, só tem essa coluna, tá ok? Então vamos continuar aqui. Então aqui, dentro da nossa coluna, nós vamos adicionar agora os botões, né? Então lá, div, aí eu vou colocar aqui, class, de flex column e flex sm row gap traço 2. Dentro dessa div eu vou colocar um link, né? Um elemento de link aí, o A. O href, já vamos adicionar aqui a rota, né? Então é a route. Nossa rota a gente vê aqui, né? Ó. Essa rota aqui vai ser a para visualizar os colaboradores, né? A lista de colaboradores. Então, se a gente vir aqui em routes, web, list colaboradores. Ó. Então, aqui temos o list colaboradores e o nome da rota é esse daqui, ó, colaborador.list. Vou até copiar isso daqui, selecionei e copiei. Então, vou colocar aqui route, entre chave dupla. Vou abrir uma aspa simples e colar aqui o nome da rota, tá ok? Beleza. E agora nós vamos também adicionar algumas classes aqui, ó. Então, class, aqui btn, traço primary, btn lg. E aqui vamos colocar o nome, um texto, né, para o nosso link, para o nosso botão. Novo colaborador. Beleza? Então agora nós vamos adicionar outro link. E aqui também vamos adicionar a rota. Abro lá, chave dupla, route, chama o método route e aspas simples. E agora esse daqui vai ser o botão para novo colaborador. Então aqui é ver colaboradores, tá? Esse daqui que vai ser novo colaborador. Esse daqui é para a gente acessar, visualizar a lista, né? Que lista ali todos os colaboradores cadastrados. E aqui é onde nós vamos um botão para poder estar cadastrando um novo colaborador. Então aqui eu vou colocar a rota. Vamos procurar aqui em web, create essa rota aqui, ó. Vou copiar aqui o name, que é o nome da rota. E vou colar aqui. Salvo. Então agora vamos testar. Vamos lá e atualizar. Então aqui eu tenho os botões. Pode ver que o novo colaborador ficou sem uma formatação. Por quê? Porque eu não coloquei as classes, tá vendo? Então vamos colocar aqui, ó, class btn outline primary btn
-lg e salvo. Agora vamos voltar aqui e atualizar. Então agora sim, vou clicar aqui em ver colaboradores, ele já vai lá para a listagem de colaboradores. Como eu zerei lá a minha base de dados, então eu não tenho nenhum aqui, tá? Se eu clicar aqui em novo colaborador, ele já carrega a página. Vamos cadastrar um aqui, ó. Renato Gomes, cargo auxiliar de produção, telefone, e-mail, renato@mail. Vamos pôr uma rua aqui, 115 o número, município de São Paulo e estado de São Paulo. É enviar. Então cadastrou ali. Vamos voltar aqui para a página inicial. Então aqui, ver colaboradores. Ele vai lá para a lista. Beleza. Vamos voltar. Então, beleza. A primeira coluna aqui já está ok, tá? Vamos criar a segunda agora. Então, voltando aqui. Ah, tá. Eu não expliquei sobre as classes, né, aqui dos botões. Então, vamos lá. Essa dflex, ela ativa o flexbox, tá? A flex column. Em telas pequenas, os botões ficam um embaixo do outro. Então, essa classe aqui é para que cause esse efeito, tá, ok? Flex SM Row. Então, essa classe aqui, a partir de telas pequenas, os botões ficam lado a lado. E o gap-2, ele adiciona espaçamento entre os botões. O BTN primário aqui, é o botão principal, então ele deixa aquele efeito azul lá com o texto em branco. O BTN, que é esse daqui, ó, BTN Outline Primary, ele é um botão secundário. Então você viu o formato dele, ele tem as linhas azuis lá e o texto azul e a borda azul, né? Aí o efeito dele é esse aqui, quando você posiciona o mouse, aí ele fica todo azul, com as letras em branco. E o BTN-LG, que adicionamos nos dois aqui, ele deixa os botões maiores, tá? Então agora sim nós vamos para a segunda coluna. Então aqui eu tenho a primeira coluna e abaixo dela eu vou criar a segunda coluna. A nossa segunda coluna, class, eu vou colocar aqui col LG5. Então a primeira aqui eu tenho, ocupando aqui as 7 partes, né, do grid do Bootstrap, que é um total de 12, e na segunda eu estou utilizando o restante, né, 5 com 7, 12. Então aí ele completa as 12 partes aqui do grid, tá, ok? Então nessa segunda coluna aqui, nós vamos incluir uma outra div, e aqui nessa div nós vamos também estar incluindo algumas classes. Vai ser card, shadow, sm e border-0 e salva. Então, como eu já expliquei, o col LG5 em telas grandes, essa coluna ocupa 5 partes do grid. O card aqui, ele cria um card do Bootstrap. Shadow SM, essa classe aqui adiciona uma sombra leve, tá, no card aqui. E o border-0, ele remove a borda padrão do card. Então o card aqui ele vem com uma borda, essa classe border-0, ela remove essa borda, tá, ok? Então agora nós vamos colocar outra div aqui e as classes card, width, bg-white. Dentro dela eu vou incluir aqui um H2 e nesse H2 eu vou colocar class H5. É um H2, estou transformando ele em H5, tá? MB0 e vou digitar o texto aqui, acesso rápido. Salvar. Então aqui o card width, ele cria a área do cabeçalho do card, tá? O BG white, ele deixa o fundo branco. O H5, ele aplica um visual de um título menor
No caso, nós estamos utilizando aqui o H2, né? Então, essa classe aqui do Bootstrap, ele vai aplicar um visual do H5, tá? Um título menor, texto menor. E o MB0, como nós já falamos anteriormente, remove a margem inferior, tá? Ele zera aqui a margem. Então, aqui abaixo de Card Reader, vou colocar outra div, e aqui vamos estar incluindo outras classes. Vamos colocar Card Body. Dentro dela, nós vamos estar incluindo aqui a div, outra div, né? E outras classes. Então, nessa div aqui, nós vamos ter a classe List, Group, Item. Não, só List Group. List Group, e aí List Group Flux. Flush, né? Beleza. Dentro dela, nós vamos incluir um link. Aqui, nós vamos estar incluindo uma rota para colaboradores. Colaborador list. Também uma rota lá para lista de colaboradores, tá? E aí, nós vamos estar incluindo algumas classes. Aqui vai ser bastante classe, então vou colocar na parte de baixo ali. Deixa eu... Aí. Então, class. Aqui nós vamos adicionar a classe List Group. List Group. Item. Espera aí, aqui é List Group Item. Aqui, List Group Item Action. List, traço Group, traço Item, traço Action. Deflex. Justify. Content. Between. Align. Traço itens, center e px0. Deixa eu voltar aqui. Aqui, se você quiser, pode dar um enter aqui, ó, para quebrar aqui, para ficar melhor, tá? Beleza. Então, esse foi bastante classe. E agora nós vamos colocar aqui o texto lista de colaboradores. Beleza. Aqui abaixo nós vamos colocar outro link e a rota aqui. Route. Vai ser o create, né, para cadastrar um colaborador. Então, colaborador.create, que é a mesma aqui, tá? E aqui, vamos colocar aqui, cadastrar colaborador. Beleza. Vamos colocar essas mesmas classes aqui, ó. Então, vou copiar o classe aqui e Ctrl V aqui. Não, Enter e um Enter, beleza. Pronto, ficou melhor assim. Agora vamos colocar um span aqui. Nesse span, vou colocar algumas classes, que vai ser a teste primary. E vou colocar um código aqui, ó. RSAQUO. Ponto e vírgula. Essa mesma eu vou colocar aqui embaixo e salvar. Então vamos lá, começando pela classe Card Body, como o próprio nome diz, é o corpo do card, tá? Então aqui nós temos o card, aqui nós temos o cabeçalho do card e aqui nós temos o corpo do card, tá ok? Essa classe aqui, List Group, ela cria uma lista estilizada do Bootstrap, tá ok? List
Group Flush. Ele remove algumas bordas externas para ficar melhor aí dentro do card. Então nessa daqui temos aqui List Group Item e List Group Item Action. Para que serve essas classes? Ela deixa o item com um comportamento visual de link, tá? O Deflex Justify Content Between, junto com esse Align Items Center, ele alinha o texto de um lado e a seta de outro, né? Que no caso, esse código aqui, ele vai exibir uma seta, tá ok? Apontando para a direita. O PX0, ele remove o padding horizontal, ou seja, margem interna horizontal do link, tá ok? E agora vamos adicionar aqui mais uma div dentro do card, e essa div vai ter a classe card footer. Vamos colocar aqui bg light. Dentro dela nós vamos colocar aqui small, essa tag small, e dentro na tag small nós vamos incluir aqui a classe test muted, e aqui nela, entre a tag de abertura e a tag de fechamento aqui do small, nós vamos incluir um texto: dados principais, nome, cargo, telefone, e-mail e endereço, ponto, e salvar. Então o card footer, ele cria o rodapé do card, tá ok? Esse BG Light, ele aplica um fundo claro, o Small deixa o texto menor, e a classe Test Muted deixa o texto com um tom mais discreto, tá ok? Então salvamos, vamos aqui e vamos atualizar para ver como é que ficou. Então aqui a gente tem aquela tela que eu mostrei no início, ficou bem melhor, né? Essas setas aqui, ó, eu vou aumentar elas, achei que ficou muito pequena. Então vamos colocar aqui, em vez de span, eu vou colocar aqui, ó, H3, tá? E aqui também, H3. Veja que o VS Code ele alterou aqui. Quando eu alterei aqui a tag, né, de abertura, ele já alterou a tag de fechamento. Então, se você não tem essa extensão que faz esse ajuste, né, automático, lembre que você tem que colocar tag de abertura aqui, né, e a tag de fechamento tem que ser as mesmas, né? A diferença é que a tag de fechamento vai uma barra antes aqui, ok? Beleza? Então vamos ver como é que ficou. Aí, ficou uma seta maior, tá? Vamos clicar aqui e ver se o link está funcionando. Beleza, está funcionando os links. Então é isso aí. A nossa tela principal ali ficou bem melhor agora, né? Então, beleza, está funcionando. Testei os links. O que nós vamos fazer agora? Vou pegar aqui e abrir o terminal. Não, Ctrl C, interromper aqui o servidor de desenvolvimento do Laravel. E aí eu vou dar aqui um git status. Eu vou dar deixa eu aumentar isso aqui. Ó, clear. Vamos limpar a tela. Git status. Beleza, então modificamos aqui o welcome, tá? Então vou fazer o commit, né? Git commit -am ajustado tela inicial e enter. Git status. Beleza. Essa branch tela inicial tá tudo ok. Então eu nem preciso subir ela lá para o GitHub, tá? Mas caso você queira subir essa branch lá para o GitHub, né? Teu repositório remoto, é só digitar lá o git push origin tela inicial, que daí ele vai estar subindo ela para lá. Criou essa branch lá também no branch remoto, né? No GitHub. Então agora eu vou voltar lá para o git main,
Então, a git check, deixa eu dar um clear aqui, fica melhor assim, né? Ó, git check out main. Então, eu mudei para o meu branch main. Vou fazer um merge do tela, ó, só para a gente ver, ó, PHP artisan serve, sem fazer o merge, tá? Ó, PHP artisan serve, sem fazer o merge, tá ok? Vamos voltar aqui e atualizar. Então aqui eu tenho a tela antiga. Então agora sim, eu vou dar um Ctrl C, interromper aqui e git merge tela inicial. Fiz o merge. Se eu der o comando aqui, executar novamente o servidor de desenvolvimento aí do Laravel e atualizar, pronto, fez a atualização também no branch main. Feito isso, git push origin main. E vamos atualizar lá no git remoto. Pronto, atualizou no GitHub. Bom, e com isso a gente finaliza esse curso, né? Que acabou virando um curso aqui de introdução ao Laravel 11. Eu pretendia estar incluindo mais coisas aqui, porém eu vou deixar isso para fazer uma versão mais atual do Laravel, porque o Laravel já está na versão 13, né? Estou gravando esse vídeo, ele já está na versão 13, tá ok? Então, vamos finalizar aqui, que foi até além do que eu tinha proposto no início, né? A intenção era mostrar como você cria um CRUD simples aí, utilizando o Laravel 11, e acabou se tornando uma introdução ao Laravel, né? Ao Laravel 11. Espero que tenha sido útil aí esse pouco conhecimento que eu tenho aqui, que eu passei para vocês, né? Que eu quis compartilhar. Espero que tenha sido útil, servido de alguma forma para vocês aprender algo aí, tá ok? A gente está tentando cada vez melhorar aí a didática, né? E também tentar colocar aí mais vídeos, né, num tempo menor aí, mas devido à correria do dia a dia, trabalho, né, família, a gente acaba deixando a desejar nesse ponto, tá bom? Mas precisando de mim, vocês têm meu e-mail aí na descrição dos vídeos, né? Só mandar um e-mail ali que eu estou à disposição. Também pode estar incluindo aí nos comentários dos vídeos, tá ok? Um abraço a todos e boa sorte.